de dado certo pra você. Professor Desiderar. Esse é o 13680. Vote com seriedade pra você participar do crescimento da cidade. Professor Desiderar. 13680. Por força das doenças de saúde, não é? Assim como também outra luta em 83, 84, 85 para eleger uma chapa da CUT para os sindicatos metalúrgicos das grandes fábricas do distrito industrial. Então são as fábricas, aí nós ganhamos a chapa da CUT, venceu a chapa da CGT e criamos daquele sindicalismo pelego, um sindicalismo de luta e combativo que a gente colocou lá. Mas eu, a Olga, o Otávio, o Jair, nós íamos para a porta de fábrica, de noite, de madrugada, turno das 23 horas, turno das 6 da manhã, certo? Então, foi parte de uma luta para transformar, tanto em São Paulo, quantas vezes em São Paulo, no Largo São Francisco, a gente sofria um medo de ser contra a carga da tropa de choque comandada pelo Erasmo Dias. Eu estava lá, lutando pela redemocratização do Brasil. Democracia que hoje a gente tem em qualquer lugar, todo mundo exige o direito de ser cidadão. Mas é preciso lembrar que algumas pessoas morreram e milhares de outras lutaram para que a gente tivesse esse momento de democracia no Brasil. Na construção de um partido, na resistência da Câmara Municipal e manter, no meu caso, o tempo todo uma profunda honestidade com o que faço. Pode discordar das minhas posições, pode fazer críticas às minhas afirmações, mas, na verdade, nunca ninguém precisou comprar, nesses quase 16 anos de mandato, nunca ninguém precisou comprar o meu voto, nunca sequer chegaram a oferecer satisfações ou dinheiro, a não ser aquilo que eu sempre exigia, me convencer pela honestidade, pelo trabalho e pelo objetivo de interesse público. Nunca ninguém me comprou meu voto, nem sequer oferecia porque sabia que eu não ia receber. Eu tenho um compromisso doutrinário de que o que eu fizer de errado nesta vida, eu vou ter que reparar no futuro. E mais também, eu tenho milhares de alunos, sou professor há 36 anos de sala de aula. Eu não posso errar ao pregar um mundo melhor. E pregar experiência e esperança para os meus alunos e fazer coisa errada. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dar aos meus alunos que a imagem de que todo político é desonesto. Sou bom, sou chato, mas sou competente. Quantos dos meus milhares de alunos hoje me encontram e dizem: professor, hoje eu dou valor à insistência do senhor em ensinar a gente. E eu não posso dar a eles essa demonstração de que eu fiz coisa errada. Por isso, pela minha profissão, pela minha vivência espiritual, eu sou honesto. E a minha família também é. Aqui no interior, como todo mundo disse, o Claro é uma cidade conservadora, pacata. Eu já participava dos primeiros movimentos de jovens, de estudantes aqui em Rio Claro. Fiz parte do Grêmio Estudantil do Joaquim Ribeiro, né? Era orador da turma, na pequena chapa de atividades culturais do Grêmio Estudantil, com alguns companheiros, amigos que até hoje eu tenho estima. Outra vez foi depois do tiro de guerra. Eu era o porta-bandeira e o orador da turma também, porque eu gostava de ler. Uma vez eu ganhei uma semana um livro, está até aqui na minha biblioteca. Eu estudei bastante sobre a obra de Luiz Vaz de Camões e acabei ganhando uma semana camoniana. E o livro presente foi exatamente um livro clássico de Luiz Vaz de Camões em edição de luxo, não é isso? E que para quem era estudante daquela época era tão difícil a gente ler o clássico na linguagem clássica de Camões, certo? Mas ele continua há pelo menos 40 anos na minha biblioteca. Então,
essa tentativa de fazer as coisas e participar da vida comunitária me levou e mudou minha vida a ir para a universidade. Meu pai também sempre participou dos movimentos ferroviários, era uma pessoa que participava sempre, ele era carpinteiro da Companhia Paulista de Ferro, né? Ele participava das lutas, me levava inclusive quando tinha greve, eu que levava a marmita para ele no piquete, né? Até que o que mudou na minha muita vida foi, eu podia ter feito filho de operário, eu tinha que estudar na antiga Faculdade de Filosofia em Rio Claro. Eu ia fazer geografia, que era o curso que existia, não é? Mas não era bem o que eu queria. Eu, por força de uma doença muito grave de um irmão mais velho que faleceu naquela época, por um longo período de gravidade da doença, eu acabei sendo reprovado num ano. Digamos que eu perdi um ano da escola, mas bendito o ano que eu perdi, porque me permitiu sair do Colégio Ribeiro com um ano mais velho e mais maduro. E aí eu não quis fazer geografia, eu queria fazer história. Eu até dava aula na escola no lugar da professora, certo? E então eu acabei indo, professora que é hoje, é uma professora muito querida, estimada, né? Então eu acabei passando em Franca, Assis e na USP em São Paulo. Aí eu escolhi ir para São Paulo, não é? Fui estudar em São Paulo e lá mudou minha vida, né? Como atravessar o Cabo Bojador e ir além da dor, como diz o próprio Camões, né? Ou seja, enfrentar aquela cidade sozinho, um rapaz do interior, não é? Com dificuldade financeira, inclusive. Como eu digo sempre para meus alunos, eu não passei fome, mas almocei muito pão com banana e jantei muito pão com mortandela. 2 pãezinhos, 25 centavos cada um, dá 50 centavos. Meia dúzia de bananas, 50 centavos. Por R$1 eu almoçava. À noite, 2 pãezinhos e 100 gramas de mortadela e um gole d'água, eu jantava. Eu não passava fome, mas também a pão, banana e mortadela, por muito tempo. Mas valeu a pena. Como valeu? Aí os movimentos da década de 70, os anos de chumbo da nossa história, onde amigos que eram mais militantes eram aprisionados e alguns mortos, alguns voltavam depois de torturados, e a única arma da gente era cantar o hino nacional. Então, durante até 1972, 73, e depois, nas diretas já, a gente voltou a cantar hino nacional. Eu fiquei quase mais de 10, 12 anos sem cantar hino nacional, porque era obrigatório cantar hino nacional sob pressão da ditadura, né? E a gente silenciava. Então, só voltamos a cantar com o povo brasileiro na campanha das diretas já. Eu era secretário do movimento, vice-presidente do movimento Diretas Já em Rio Claro, né? Fomos de trem para São Paulo, estivemos no comício da Praça da Sé e no Vale do Anhangabaú. Eu tive na missa do Vladimir Herzog, uma missa divisor de águas, onde milhares de pessoas estavam presentes. Eu saí da universidade às 2 da tarde, às 3h30 já estava na Praça da Sé, a missa começou às 5 horas, e todos os companheiros que resolveram primeiro terminar as aulas, para depois ir para lá, foram barrados na ponte de Eusébio Matoso, lá sobre o Rio Pinheiros, porque a polícia montou um aparelhamento de fiscalizar a carteira de motorista, se tinha equipamento de segurança, se tinha o de impedimento, aqueles triângulos vermelhos, não é isso? Aí parou tudo, atravancou o trânsito, toda a saída de São Paulo para Regis Bittencourt, tudo ficou parado, porque eles não queriam que chegassem as pessoas na Igreja da Sé. Aí com o arcebispo Dom Paulo Veredo Arnes, o James Wright, da Igreja Protestante, o Henri Sobel, da Igreja Israelita, eu estava lá dentro, com a minha missa histórica do Vladimir Herzog. Aí aparecia um monte de câmeras como essa, filmando a gente. E nós tínhamos que cobrir o rosto, porque não era a câmara da democracia, eram câmaras da ditadura. Então, ao sair daquela missa, havia toda uma tropa de choque formada em frente à igreja. Nas escadarias da Sé,
havia a primeira turma de policiais com cacetete, escudo e cacetete. A segunda linha de bomba de gás lacrimogêneo. E a terceira linha da cavalaria com